se sentar. Glória a Deus. Quero estar lendo com os irmãos o tema dessa campanha, livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Aleluia. Enquanto a igreja localiza o texto, quero externar minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade. Glória a Deus. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que me acompanha nessa noite. Louvar a Deus também pela vida do Robson, o pastor dessa igreja. Obrigado pelo convite, sua esposa, a Condessa Adriele. Eu falo que ela é missionária, né? O motivo da alegria está aqui com os irmãos, né? Dessa congregação. Que a gente sempre vem aqui, uma recepção muito calorosa. Deus abençoe a todos. Rapidinho, mano, acabou, já estamos indo embora. Um dia de tarde, não faz nada para criar. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu cheguei no ministério, acho que a primeira vez que eu iniciei nossa congregação foi nessa campanha. Foi o presbítero Robson que me chamou. Glória a Deus. Mas a primeira vez que eu peguei aqui no ministério de vida foi acho que nessa campanha. Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Quantos podem glorificar Deus por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que há uma luta tremenda contra o propósito da união. Quando se fala de união, se fala de algo que traz muitos benefícios. Nós sabemos que quando existe um grupo e este grupo é unido, este grupo é um grupo forte. O que uma pessoa sozinha não consegue fazer, um grupo unido, ele faz. E a união, ela não se trata de quantidade de pessoas. Quando falamos de união, nós não estamos falando de grandes números, porque um grupo, ainda que seja pequeno, ainda que seja com poucas pessoas, se tiver comunicação e organização, é um grupo que rompe barreiras. Glória a Deus. Eu posso ter um grupo grande, com muitas pessoas, mas se não tiver comunhão, foco, objetivo, eu vou ter um grupo com muitas pessoas, porém sem prosperidade, sem metas traçadas, sem objetivos cumpridos. E nós sabemos que é uma luta contra a união dentro da igreja. Satanás, em todas as maneiras, diversos obstáculos, ele faz de tudo para que o povo de Deus não esteja unido. O objetivo de Satanás, na maioria das vezes, é trazer contendas dentro da igreja, porque o que ele quer é dividir o corpo, é dividir o grupo. E uma vez que não tem concordância no grupo, o grupo está frágil, o grupo está correndo risco de perder a união. É por isso que a Bíblia está nos dizendo que essa igreja, a qual aqui acabaram de ser salvos, nós sabemos que este povo é o povo que acabou de aceitar Jesus. A Bíblia nos diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ministra uma palavra de correção, e aqueles que receberam a palavra, aqueles que aceitaram aquilo que Pedro dizia, eles são batizados no nome de Jesus. E agora se inicia a igreja primitiva, o povo de Deus. E a Bíblia diz que este povo, eles estão perseverando na união. É interessante
interessante que este povo está no primeiro amor. É o primeiro contato com Cristo. É a primeira experiência com Jesus. E eles estão tão focados, eles estão com tanta vontade de fazer a obra, que a união é o que se faz necessário dentro deles. Porque quando nós estamos no primeiro amor, é o momento que nós mais estamos unidos no corpo de Cristo. O momento do primeiro amor é o momento aonde nós não enxergamos nada dentro da igreja. Lembra quando você aceitou Jesus? Quando você teve o seu primeiro contato com Deus? Lembra como você não enxergava nada? Você só queria sentir a presença. Aleluia! Você só queria adorar. Você só queria estar na igreja. Você não via a hora de chegar no culto, porque você queria vir na casa de Deus para prestar a sua adoração. O que era importante para nós era sentir a presença, era fome de ouvir a palavra de Deus. Independente se a palavra fosse bem pregada, independente de quem estivesse ministrando, Robinho, tivesse muito conhecimento, a fome pela palavra era grande. No primeiro amor, nós não enxergamos os problemas da igreja. Glória a Deus. No primeiro amor, nós não enxergamos o pecado de nossos irmãos, porque o nosso foco é agradar a Deus. Aleluia. É estar perto de Deus. Nós vemos que essa igreja é uma igreja que está crescendo mediante tantas perseguições. Quem olha, parece que é fácil, parece que é uma alegria tremenda, parece que está muito fácil para esse povo. Eles estão reunidos, cada dia eles comem na casa de alguém. É um povo que não tem inimizade, que não tem contenda. Parece que o cenário é tão favorável, mas quando nós entramos no texto, quando nós estudamos o contexto, nós vamos entender que essa igreja está sendo perseguida, essa igreja está correndo perigo, mas o propósito da união foi o que manteve essa igreja de pé. Porque quando a igreja está unida, quando nós estamos num só propósito, Satanás ele até se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque o povo que está unido, ele passa por perseguição, ele passa por barreiras, mas permanece de pé. É um dos benefícios que a união traz. Quando o povo está unido, a igreja cresce. Quando o povo de Deus se une, Satanás não encontra brechas. Satanás não faz bagunça, não casa contendas. Porque a união é como um círculo. E quando você olha para um círculo, você não encontra brechas nele. Não tem como entrar. Oh, glória. E o que Jesus está trazendo com essa campanha nessa noite? Que ele precisa de uma igreja unida, uma igreja que não dá brecha, uma igreja que mesmo passando por momentos difíceis, nós não vamos soltar a mão de ninguém. Ainda que alguém esteja me chateando, para manter o propósito da união, eu vou ceder com a minha vontade, mas vou fazer a vontade de Deus. Deus está te chamando para a união neste momento. É o momento que Deus está dizendo: se você se unir, eu vou prosperar o trabalho. Se você se unir com a sua casa, com a sua família, eu vou restaurar essa casa, eu vou restaurar este casamento. É necessário se unir. Aleluia. Porque quando se unimos, nós permanecemos de pé. Pode vir tempestade, como foi louvado aqui. Você percebe que aqueles discípulos estavam unidos. Porque a Bíblia diz que Jesus diz que vendo que eles estavam cansados, ele vai ao encontro deles. Jesus viu que todos estavam unidos. A tempestade estava assolando aquele barco, mas ninguém largou o remo. Todo mundo continuou remando, todo mundo continuou se esforçando. E por este motivo, Jesus se apresentou para acalmar aquela tempestade. Porque quando nós insistimos na união, Deus se apresenta em nossa vida. Você até pode estar passando por prova, você até pode estar passando por luta, mas no momento certo Ele chega para te dar calmaria. Glória a Deus. Nós vemos que
A união, És maravilhoso, Senhor. ela tem muito a ver com o amor. Porque se nós estamos aqui nessa noite, não tem outro motivo que não seja o amor de Deus. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito. Se nós estamos aqui nessa noite, não foi pela nossa força, não é pelo nosso mérito, não é porque nós estamos aqui que somos perfeitos, mas se nós estamos aqui, é porque Deus nos amou e continua nos amando. É por isso que Ele está dizendo: eu preciso que vocês amem uns aos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque não tem como suportar um ao outro se não tiver amor. Nós sabemos que nós somos seres humanos. E o ser humano é cheio de manias, é cheio de hábitos. E cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu jeito. Você percebe que até dentro de um casamento, o marido tem um jeito, a mulher tem outro. Mas sabe por que eles não se separam? Mesmo às vezes tendo contenda, mesmo às vezes os pontos não batendo, mesmo às vezes em meio a discordâncias. Sabe por que o casal permanece unido? Porque tem amor. E quando eu amo alguém, ainda que ele tenha defeitos que me incomode, eu permaneço insistindo nele, porque eu sei que o meu amor é maior do que os defeitos que ele tem. Glória a Deus. Porque o amor, ele faz nós suportar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 7, ele diz: o amor tudo sofre, o amor tudo espera, e o amor tudo suporta. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você estiver, quando nós entender que se não tiver amor, no mesmo capítulo, no 13 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu profetizasse, se não tivesse amor, seria em vão. Aleluia. Deus precisa que nós colocamos em prática o ato de amar o próximo como a nós mesmos. Aleluia. Quando nós se apegar no amor de Deus, nós passamos a entender que o meu irmão é falho, mas eu ainda continuo amando ele. Aleluia. Nós precisamos entender que a igreja é um exército. Nós que estamos aqui nessa noite, nós fazemos parte de um exército. E no exército de Deus, ninguém fica perdido no meio do caminho. Ainda que falha, ainda que caia, ninguém fica para trás. Mas no exército de Deus, nós vamos continuar seguindo a batalha. Nós vamos permanecer de pé. Nós não vamos deixar ninguém perdido no meio do caminho. Mas nós vamos estender as mãos, porque é o propósito da união. Glória a Deus. És maravilhoso. Sabe por que muitas portas se fecham? Quem aqui nunca viu uma igreja que era próspera? Uma igreja que era bem sucedida e havia a presença de Deus. E hoje as portas não estão mais abertas. E alguém até diz: meu Deus, o que aconteceu? Perdeu a união. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja como o corpo de Cristo. E nós sabemos que o nosso corpo é composto de vários membros. E todos os membros que nós temos no nosso corpo se fazem necessário para que eu tenha uma vida saudável. Você quer saber de uma coisa? O corpo, ele sobrevive sem um membro. Eu já vi alguém sem braço, eu já vi alguém sem perna, mas o membro, ele não sobrevive sem o corpo. Ele perde a vida. E quando nós deixamos algum membro se afastar, por nosso ego, pelo nosso orgulho, nós já estamos deixando que membros perdam a vida. E quantos de nós já vimos alguém contrariava conosco,
Outrora estava fazendo a vontade de Deus, hoje não está mais. E o que é que nós estamos fazendo para resgatar este membro? Na obra de Deus todo mundo é útil. Ainda que você diga, mas eu não prego, mas eu não canto. Independente do que você faça na obra dele, você se faz necessário aqui nessa casa. Você se faz necessário nessa obra. Ele conta com você. Talvez você está dizendo, mas eu só limpo a igreja, mas eu só intercedo, eu só glorifico. Deus está contando com essa obra que você tem feito. O que Ele está dizendo nessa noite, por mais pequeno que pareça que seja, eu preciso que você continue. Satanás não está dizendo, sai do corpo, ninguém quer união contigo, sai dessa igreja, abandona este Deus, mas Ele está dizendo, permanece na minha obra, permanece na minha casa, permanece fazendo a minha vontade, porque eu sou o Deus que tenho contemplado o teu serviço. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. E o versículo começa dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o significado de perseverar é a ação de se manter firme, é a ação de ser persistente. Quando a Bíblia está dizendo que perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham motivos para parar. Não é que eles não tinham obstáculos, não é que não tinha barreiras. Quando a Bíblia diz perseveravam, tinha motivos para desistir, mas este povo não desistia. E o primeiro ato aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que os apóstolos falavam, a igreja obedecia. Aquilo que era determinado pelos apóstolos, a igreja cumpria. E era por isso que aquele povo crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. A Bíblia diz que até o próprio Saulo se levanta com uma perseguição terrível, e ele passa a não entender o que está acontecendo, porque quanto mais ele prende, quanto mais ele dá decreto de morte, mais o evangelho se espalhava naquele lugar. Quanto mais ele perseguia os cristãos, mais igrejas nasciam. Paulo não estava entendendo nada, é porque aquele povo era unido. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não consigo fazer a obra sozinho. Pastor Robson não consegue fazer essa obra sozinho. Ele não consegue fazer sozinho. Mas se nós estendemos as mãos um para os outros, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos romper as dificuldades. Nós vamos vencer os obstáculos. Nós vamos derrubar a muralha. Porque através da união, Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. a igreja se torna poderosa. Glória a Deus. E na comunhão, você sabe que a comunhão, ela se trata de ter um relacionamento. O povo de Deus precisa ter relacionamento um com os outros, porque não tem como Deus operar da maneira que Ele quer, não tem como Deus fazer do jeito que Ele quer. Se eu escolho as pessoas com quem eu quero ter comunhão, e é bem verdade que tem pessoas que vão ser mais próximas assim, até mesmo porque você passa mais tempo. Mas sabe qual é o problema? Se eu não gosto, se eu não vou com a cara, eu decido que ele não serve mais, ele não precisa estar junto comigo. E quantas vezes pecamos e falhamos porque não conseguimos amar alguém que está em nosso grupo, que está em nosso meio. É necessário que a igreja ame verdadeiramente cada membro, porque assim como o corpo, às vezes a gente olha uma orelha tão pequena, a perna tem maior funcionalidade,
A perna serve para mais coisa, mas não. No reino de Deus é assim, todos têm utilidade. Ainda que seja pequeno, ainda que pareça insignificante, Deus precisa de todos. Deus conta com todos. Deus não tem a mesma visão que a minha. Deus não pensa como nós. Se fosse para ser do nosso jeito, talvez muitas pessoas não estariam mais aqui, mas Deus está dizendo: eu conto com todos e eu preciso de todos. Aleluia. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Aleluia. Porque se nós não entendemos que o próximo, que Deus está dizendo, ame ao próximo como a ti mesmo, não tem características, não tem proximidade, é para todos, até para quem eu não gosto. E você sabe que tem coisas que o diabo arma. Satanás, ele é especialista em armar laços. Ele não sabe a sua mente, mas ele lê suas reações. O diabo sabe com quem você não vai para a cara. Ele sabe de quem você não gosta. E é claro que ele vai criar situações para ver mágoas, para ver barreiras. Vou contar um testemunho. Uma vez, minha mãe falava para mim, tem uma irmã que, eu não sei, ela não gosta de mim. Eu tento falar com ela, mas ela não fala comigo. E eu falei para ela, mãe, às vezes o inimigo está fazendo a senhora pensar isso, e às vezes a irmã nem é isso. Um dia ela chegou para mim e falou, lembra que você falou para mim? A irmã pensava a mesma coisa. A irmã pensava que era eu que não era com a cara dela. Nós conversamos, fizemos amizade. Porque Satanás coloca na nossa mente, fulano está falando de você, ciclano não gosta de você, mas Deus está dizendo, vai cair por terra todo comentário de Satanás na sua mente. Você precisa entender que a união faz a força. Quando se unimos, nós se tornamos um povo forte. E Satanás, ele vai perder a peleja, ele vai perder a batalha, porque nós vamos se unir numa só força para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha que lindo. No capítulo 43. Em toda a alma havia temor. A partir. Eu acho lindo que Deus, que esse versículo podia ser. E todos tinham temor. Mas a Bíblia enfatiza dizendo que cada alma tinha temor. Está falando de algo interno. Era um temor sincero. Sabe por que essa igreja crescia? Sabe por que ninguém parava essa igreja? Porque era uma igreja que temia a Deus sinceramente. Não era um povo que temia a Deus somente na frente dos homens, ou para mostrar para alguém. A Bíblia diz que a alma, cada alma, é algo de dentro para fora. Eles tinham temor pela palavra de Deus. Eles tinham temor pelo que os apóstolos diziam. Eles tinham temor porque era pregado. E muitas vezes nós temos perdido o temor de Deus dentro da casa dele. Nós sabemos o que não é para fazer e fazemos. Nós sabemos o que é para fazer e não fazemos. Estamos perdendo o temor. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não perdoo porque o meu orgulho é maior. Eu sei que eu tenho que descer. Eu sei que eu tenho que me submeter, mas eu não me submeto porque eu não quero sair por baixo. Meu irmão, no reino de Deus você tem que perder para ganhar. No reino de Deus não é só nossa vontade, não é só nossa razão. Muitas vezes nós vamos estar certo e vamos ter que se passar como errado para que o reino ganhe. Talvez você perde, mas o reino ganha. Deus ganha com isso. Deus maravilhoso. E a Bíblia diz assim no capítulo 43: e toda a alma havia temor, e
muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu lembro daquele centurião. A Bíblia diz que ele tinha tanto temor, mesmo sendo ímpio, mas ele tinha tanto temor por Jesus. Ele cria tanto que Jesus era Deus, que ele não vai nem até Jesus. Ele manda alguém. E Jesus, ouvindo aquilo, Jesus diz: olha, em toda Israel eu não vi fé como essa. Eu vou até a casa dele. Ele falou: não. Ele diz que ele nem veio até você. Ele nem veio até o Senhor porque ele não se sente digno. Ele não se sente digno que o Senhor vai na casa dele. E a Bíblia diz que Jesus determina uma palavra. Glória a Deus. E o servo daquele homem é curado. Porque quando a igreja teme ao Senhor, tem milagre na casa. Quando nós encontramos o temor pela palavra, vai ter milagre na tua casa. Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter restauração. Porque o temor de Deus traz milagre, traz avivamento. Percebe que a Bíblia está dizendo que cada uma temia, e muitos milagres, maravilhas, sinais de prodígios era realizado pelos apóstolos. Quem aqui nunca escutou uma frase dizendo: ei, Deus não faz mais milagre? Quem aqui nunca escutou alguém dizendo: a igreja não é mais como antes? Antigamente tinha milagre, antigamente tinha revelação, tinha avivamento. Deus não mudou. Sabe por que não tem muito? Porque não tem evidência. Mas em lugares pequenos, em lugares a qual nós não sabemos, Deus continua operando. E Deus está operando nossa vida, nós como enxergamos. Porque dá a entender que o tamanho de Deus, Ele tem só que operar coisas grandes. Ele tem só que fazer coisas a qual todos fiquem assombrados. Mas não, meu irmão, Deus age nas coisas pequenas. Deus tem feito milagre na sua vida. Deus tem feito milagre na tua casa. Sabe por que Deus não tem feito tantos milagres como fazia antes? Porque o povo não teme a Deus. O povo não teme mais a Deus. Eu não estou generalizando, porque ainda tem os remanescentes, ainda tem aqueles que não se prostram, mas na grande maioria é o que nós vemos nas redes sociais. Escândalos, coisas como nós nunca imaginávamos que ia acontecer, estão acontecendo. Igreja sem fundamento, igreja sem a palavra de Deus, igreja motivada por homens, e não tem temor de Deus, não tem temor pela palavra. Mas eu louvo a Deus que na Assembleia Transformando Vida ainda tem um povo que tem temor pela palavra. Ainda tem um povo que tem temor a Deus e entende que há uma necessidade de agradar a Deus. Há uma necessidade de renunciar a minha vontade. Há uma necessidade de renunciar ao meu desejo. Eu quero fazer, mas eu não faço, porque eu preciso agradar o meu Deus. Eu quero falar, mas eu não falo, porque eu sei que vai desagradar a Deus. Nós precisamos voltar ao temor de Deus para viver milagre, para que Deus comece a fazer como Ele fazia. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles estavam juntos. Aqui não era um povo que a liderança tinha que ter artimanhas para unir. Não. Os apóstolos falavam: estaremos reunidos no templo. A igreja vinha em peso, mesmo sem saber se seria culto, mesmo sem saber se ia ter milagre, mas o povo entendia que quando eles estavam juntos, algo diferente acontecia. Nós sabemos que essa igreja era tão forte, assim como o presbítero Robson disse,
que Pedro estava preso, mas a igreja não desistiu, a igreja continuou buscando, mesmo a liderança estando presa, a igreja entendeu o propósito da unidade. Glória a Deus. Eles aprenderam com a liderança, ele está preso, mas nós estamos aqui fora, nós não vamos ficar parados, nós vamos entrar no propósito da oração, e através da oração daquela igreja, Pedro foi solto, porque quando a igreja entrar no propósito da oração, cadeias vão ser quebradas, portas vão ser abertas, pessoas serão libertas de cativeiro, porque o propósito da união, ele traz liberdade, ele traz libertação. Glória a Deus. Há uma necessidade de estarmos reunidos aqui. Perceba que todos os dias no templo eles já estavam juntos. E às vezes não queremos estar no culto. Eu vou orar aqui em casa, eu vou assistir a live. Quando há um motivo de força maior, até Deus nos entende. Mas meu irmão, há uma necessidade de você estar aqui. Porque às vezes você chega desanimado, às vezes você chega aqui com vontade de parar, mas volta para casa dando glória, aleluia. Porque há um poder de Deus sobre essa igreja. É no culto, é dentro do templo que Ele ainda te renova, que Ele te fortalece. É dentro do templo que Ele te traz renovo. É dentro do templo que você chega aqui pensando em parar. Às vezes você chega aqui cansado, mas a presença de Deus Ele toma o seu ser. Você volta para casa feliz. Muitas vezes você chega aqui preocupado, e aí Deus fala, como falou hoje, eu estou no controle. Você volta para casa despreocupado. Há uma necessidade da igreja estar reunida. Deus maravilhoso. Estamos juntos. E sabe que estar reunido é diferente de estar unido. É por isso que essa campanha é perseverando na união. Porque reunido, nós estamos aqui hoje. Nós estamos reunidos neste culto. Só que este povo, eles não eram reunidos, eles eram unidos. Reunidos é num lugar. Unidos é mesmo quando não estamos no mesmo lugar, mas estamos unidos pelo Espírito Santo. Estamos unidos num só propósito. Eu lembro de uma passagem. Meu Deus, já é 9 horas. Se coloque de pé. A seu lado. Eu nem vi passando. A Bíblia diz que Jesus estava em casa, na sua própria casa. E o povo, descobrindo que Jesus estava ali, todos foram à casa de Jesus. E havia ali escribas, saduceus, fariseus, a casa estava cheia. E sabe o que eu acho interessante? É que 4 homens sentiram a necessidade de levar alguém até Jesus. E a Bíblia diz que eles chegam na casa, mas não tem lugar para entrar, porque a casa estava muito cheia. Não tinha lugar na porta, não tinha lugar na janela. Aqueles homens tiveram que subir no telhado, destelhar a casa e descer aquele paralítico, porque aquele povo estava reunido dentro da casa, mas cada um buscando o seu próprio interesse, cada um com o seu objetivo. Muitos queriam ali interrogar Jesus, muitos queriam ali receber um milagre, mas 4 homens acharam necessidade de levar alguém até Deus que não podia caminhar sozinho. Aqueles homens, eles não estavam unidos, eles estavam unidos no propósito. Nós vamos levar alguém que não pode caminhar até Jesus. E hoje em dia nós estamos vivendo este tempo onde a igreja está cheia de pessoas que se preocupam só com si mesma. Isso não é união, isso é reunião. Mas Deus precisa de pessoas que se unam num propósito, dizendo: nós vamos na casa de fulano e vamos convidar ele para vir ao culto. Nós vamos orar por aquela família, porque Deus conta
um povo unido, com um povo que não busca só para os seus próprios interesses. Esses 4 homens entenderam. Ele não pode chegar até Jesus, nós vamos levar ele até lá. E perceba que eles não são daqueles que desistem de primeira. Porque talvez se fosse outro dizer, rapaz, a casa está cheia, não tem como entrar, vamos voltar para cá. Não, nós chegamos até aqui, nós não vamos embora. Enquanto ele não se encontrar com Jesus, eu não vou desistir dele. Ainda que eu esteja aqui subindo em escada, ainda que eu tenha que passar por um obstáculo, eu vou levar este homem até Jesus. E a Bíblia diz que eles sobem no telhado e desce aquele homem. E Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados. Porque mais importante para Jesus não é fazer aquilo que para nós é físico, que para nós é externo. Mais importante para Jesus é nos curar pelo lado de dentro. Aquele homem precisava de um milagre, mas Deus precisava salvar na vida dele. E a Bíblia diz que depois de perdoar os pecados, Jesus manda que ele se levante. Aquele homem se levanta e uma alma foi salva, porque 4 homens se dispuseram a levar alguém até Jesus. Não foi fácil. Porque carregar alguém, a Bíblia diz que foi por muito caminho, foi muitos quilômetros, 14 estádios. Mas é assim, às vezes um cansa, mas o outro pega na mão. Às vezes um quer desistir, mas o outro anima. Às vezes eu quero parar, mas alguém vai dizer para mim: rapaz, você não precisa parar, você é útil aqui. A igreja precisa entrar no propósito da união. Porque quando nós se unimos, almas vão começar a entrar por aquela porta e o nome de Deus vai ser glorificado. Quando a igreja se une, o diabo cai. Quando a igreja se une, as barreiras caem. Quando a igreja se une, Deus prospera os teus caminhos e todo embaraço cai por terra. Nós precisamos estar unidos, porque é tudo para que o nome dele seja glorificado. Essa é uma igreja que só crescia mesmo em meio a dificuldades. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos estar unidos na oração. Nós precisamos estar num só propósito, porque muitas vezes os propósitos são estabelecidos na igreja, mas só Pedro, Tiago e João que entram. Não é isso que Deus quer. Deus quer que todos abracem a causa. Nós vamos orar por essa igreja, nós vamos orar por este povo, nós vamos orar pelas famílias, e o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Deus,